Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Vou tentar falar um pouco baixo porque são 11 horas da noite e eu não quero acordar nem os meus vizinhos e nem os meus filhos, a minha esposa. Para tratar do capítulo 12, né? Capítulo 12 de 2 Coríntios, onde Paulo vai anunciar ali o plano dele, né? De mostrar quão estúpido é a gente se vangloriar, né? Até por isso que quando ele diz lá que preciso me orgulhar, né? Ele acrescenta que não ganhará nada com isso, né? Ele deixa isso bem claro. E ele começa a falar sobre ele, né? Sobre uma revelação que ele teve, uma experiência, né? De ter subido ali até o terceiro céu e por conta da própria modéstia dele, ele acaba se referindo a ele ali numa terceira pessoa, ou seja, tirando o nome dele, evitando que esse nome dele seja falado, né? É evidente que fica claro que ele está falando dele mesmo, principalmente no versículo 6 e no versículo 7, tá? Então, quando ele vai no versículo 5, ele diz que eu me orgulharei desses homens, eu me orgulharei desse homem, mas de mim mesmo não me orgulharei, né? É como se ele estivesse adotando aí, Paulo estivesse adotando ser duas pessoas, tá? Esse barulho é o Todd comendo, meu Deus, como come feio. Vou tentar apoiar aqui o telefone. Muito bem. E aí, quando ele fala do terceiro céu, né, existem várias interpretações, mas a gente vai ficar no simples, né? Onde o primeiro céu é onde estão as nuvens, o segundo céu é onde estão as estrelas, né? Então, o espaço. E o terceiro céu é um ambiente espiritual, né? Onde Deus está presente. E é interessante que quando Paulo fala que ele foi levado, esse termo ele só é usado no Novo Testamento mais uma vez, tá? Em 1 Tessalonicenses, justamente quando fala dos crentes, né? Que vão ser elevados ali às nuvens para ter o encontro com o Senhor no ar. Então é o mesmo termo que ele vai utilizar ali, tá? E outra coisa que chama atenção também nesse texto é quando ele fala que se ele estava no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe, tá? Algumas religiões, principalmente religiões ocultistas, eles vão ficar tentando ganhar pontos em relação a esse versículo, né? Chamando isso aí de experiências extracorporais, ou seja, fora do corpo, né? Projeção astral ou corpo hétero, né? Mas isso unicamente é para iludir pessoas ingênuas, tá? As pessoas podem ter experiências sim, tá? A gente pode de certa forma afirmar que raramente essas experiências vêm de Deus. A gente não pode esquecer que o inimigo ele se disfarça de anjo de luz, tá? Algumas experiências podem ser fenômenos naturais que nós não temos ainda conhecimento, nós não entendemos muito bem, né? A gente tem a experiência da foto de Kirlan ali, né? Que disse que consegue bater foto de um membro amputado, tá? Aí eu tenho meu ponto de vista e eu acredito que é justamente porque se pega ali o campo eletromagnético, né? Mas isso aí não tem nada a ver. Tem um monte de gente que tem experiência aí de longas distâncias, pessoas que passam por situações de necessidade de ressurreição mecânica, vamos chamar assim, né? Que é aquela paciente que tem uma parada cardiorrespiratória e ele vai ser reanimado, ele vai voltar depois de um tempo. Relatam que tiveram experiências, algumas pessoas experiências de passar por um túnel de luz e serem levadas ao céu, outras vezes são levadas ao inferno, né? Tem encontros com Jesus. Existem muitas coisas, tá? Que poderiam justificar. Só que assim, a gente não pode esquecer o argumento central de Paulo aqui nessa história. E o argumento central de Paulo aqui é: esses assuntos não devem ser fonte de orgulho,
Esses assuntos não devem ser fontes de vanglória. E o que a gente mais vê hoje em dia é o crente se vangloriando das suas experiências espirituais, né? E a gente esquece que a nossa reputação, ela deve se basear nas nossas palavras e nos nossos feitos, né? No nosso testemunho, tá? Então, não vamos entrar muito em discussão sobre os autores desses tipos de experiência. A gente sabe que existem, mas a gente tem que ter cuidado, tá bom? E também a gente pode falar sobre o espinho na carne de Paulo, né? Então, assim, algumas pessoas acham que era uma incapacidade física, como por exemplo uma gagueira, né? Você tem aí no próprio 2 Coríntios capítulo 10, ele fala que ele não é um bom orador, né? Alguns acham que pode ser epilepsia, né? Como Atos 9:4, como o próprio 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Alguns acham que pode ser uma visão fraca, né? Problema na vista. Aí você pode entrar com Atos 9:7, Gálatas 4:15. Algumas pessoas acham que é por sofrimento espiritual, né? Pelo fato dele não ter conseguido ganhar muitos judeus para o Messias. Outros pensavam que poderia ser uma tentação recorrente, algo que de certa forma o perseguia, como por exemplo a ganância, Romanos 7:8, tá? Algumas pessoas, e aí a gente pode entender como erroneamente, acham que quando é relatado ali um mensageiro, né, um mensageiro do adversário, que esse espinho seria um demônio que foi enviado pelo próprio Satanás para fustigar Paulo ali, para golpeá-lo, né, como o texto diz, tá? Mas o versículo 8 e o versículo 9, eles deixam bem claro para a gente que esse mensageiro do adversário, seja lá o que isso signifique, ele foi mandado pelo próprio Deus, tá? A gente precisa entender que o adversário, ele não tem poder, ele não tem escolha quando comparado com Deus, tá? Então ele não faz nada independente, né? Deus, ele está no controle do universo, e o inimigo só faz aquilo que Deus permite que ele faça. E Deus permite que ele faça por um tempo, e normalmente ele faz com o objetivo de que você se arrependa, né, do seu pecado e você abandone ali, tá? E Paulo termina falando ali, né, sobre a questão dele como discípulo, né, como apóstolo, e deixa bem claro pra gente aquilo que determina, né, que prova que você é um homem de Deus, que você é um emissário, que você é um apóstolo, né? Sinais e maravilhas, tá? Claro, isso tudo é possibilitado pelo poder do Espírito Santo, né? E a gente não pode esquecer que o reino de Deus, ele não é uma questão de palavra, mas é uma questão de poder, como diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Bom, queridos, mais um capítulo, falta só mais um, e a gente finaliza essa série de 2 Coríntios. Eu espero que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Te aguardo aqui no último vídeo. Shalom.